Bom, Fê, hoje tem jogo do Corinthians, mas surgiu uma notícia nas últimas horas que pode mexer e abalar, inclusive, o time hoje. Na partida contra o Argentino Júnior, lá na Argentina, Corinthians que precisa voltar a vencer para ganhar uma confiança, precisa voltar a marcar gols, coisa que é ridículo para o time do Corinthians não estar marcando gols. 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, 2 derrotas e um empate em 0-0. Então a situação do Corinthians está muito delicada, muita pressão em cima da diretoria, dos jogadores e da comissão técnica. E segundo aqui o Nicola, Antônio Oliveira pode ter até data para ser demitido caso não conquiste vitórias pelo Corinthians. Se liga só no que ele falou e eu quero também saber a sua opinião, beleza? Se liga só. Hora de falar sobre o Corinthians. Antônio Oliveira sim balança no cargo alvinegro. O presidente Augusto Melo chegou a prometer mudanças ao longo dessa semana. Quando ele falou em mudanças, ele se referiu à demissão do Rubens Gomes, o Rubão, que ainda não caiu, mas pode sobrar também para o Antônio Oliveira. O time não vai bem dentro de campo e o investimento foi alto. Você sabia que o Corinthians tem a terceira maior folha salarial do país? 21 milhões de reais por mês, só atrás do Flamengo e do Palmeiras. Você sabia que o Corinthians foi o terceiro time que mais investiu em reforços na atual temporada? Foram 130 milhões de reais, investimento menor apenas do que o Flamengo e o Botafogo. E é por causa de toda essa grana e da necessidade do Augusto em obter resultados para que possa ser aprovado pelo torcedor que o Augusto está exigindo um comportamento completamente diferente dos atletas e também da comissão técnica. O Antônio Oliveira deve ser demitido se não conseguir resultados nessa terça-feira contra o Argentino Júnior, fora de casa pela Sul-Americana, e no domingo contra o Fluminense na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de um empate, uma derrota ou 2 derrotas, o técnico português de 41 anos de idade deve ser demitido. Importante contar que ele tem apenas 13 partidas à frente do Timão, com 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 1 ponto conquistado em 9 possíveis no Campeonato Brasileiro, uma única vitória nos últimos 5 jogos. O Antônio Oliveira chegou no Corinthians muito bem, fazendo o time criar muitas jogadas, o time produzir muito mais ofensivamente. E aí, no Brasileiro, se mostra uma equipe bem limitada, em questões até táticas mesmo. Time que produz praticamente nada ofensivamente e fica difícil defender porque se o Corinthians não conquista resultados, o técnico é logo acusado, de ser o maior culpado. Isso faz parte. O time do Corinthians a gente vê que tem qualidade. É diferente, por exemplo, eu pelo menos analiso que é um time melhor do que o do ano passado. Muita gente já está dizendo que do ano passado é melhor do que o de hoje. Eu não acho. Acho um time mais jovem, um time mais aguerrido, mas ofensivamente não produz muita coisa. Tem uma parcela de culpa maior do treinador, que é o que tem que fazer o time produzir, cara? Você vê times pequenos produzindo muito mais do que o Corinthians. Então é muito esquisito, é muito estranho e é inadmissível, realmente. O técnico do Corinthians tem que ser cobrado, o time do Corinthians, o clube Corinthians é um gigante que não pode estar passando por isso. Não pode ficar 3 jogos sem marcar gol. Quero saber de você a sua opinião, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.